Fala galera, tudo bem? Sei que eu passei um tempinho sem postar vídeo no canal. Tive várias demandas aí de trabalho, também adoeci em melhorar mais esses dias, mas acredito que no máximo, antes do dia, no máximo ali de 17, 18 desse mês de novembro, eu vou conseguir ficar postando uma frequência legal aí de uns 2, 3 vídeos por semana. Vou tentar fazer isso agora nessas próximas semanas, mas não vou garantir. E aí, o tema do nosso vídeo hoje são provedores de VPS, né? E eu é uma dúvida que muita gente tem, né? Qual VPS escolher? E algo que algumas semanas atrás, quando eu tive que contratar um serviço de VPS para a empresa onde eu atuo, eu fiquei em dúvida, fiz uma vasta pesquisa e como eu tive experiência com algumas empresas de serviço, que prestam serviço, né, de contratar esse serviço de VPS, eu optei por compartilhar minha experiência aqui com vocês para ajudar quem estiver com essa dúvida. Eu vou apenas fragmentar parte desse a próxima os próximos minutos desse vídeo em duas partes, né? Onde a primeira eu vou explicar o que é uma VPS para quem não sabe o que é, e posteriormente eu vou tratar do assunto em si. Se você já sabe o que é só ver diretamente o assunto, né? Saber diretamente o assunto que eu vou tratar, você pode pular essa parte. Então, para quem não sabe o que é uma VPS, nada mais nada menos do que um servidor que você contrata, né, paga uma mensalidade para hospedar suas ferramentas, né, um N8N da vida, como é o meu caso, e você puder acessar de qualquer lugar, sendo gerenciado por uma empresa, né? Você não vai precisar se preocupar com isso. E assim, toda vez que você vai colocar suas automações em produção, você vai precisar de uma VPS. Hospedar o N8N, bem como outras ferramentas do tipo na sua própria máquina, só serve para fins de estudo. Se você vai de fato colocar isso para produção, não tem como, muita coisa não vai funcionar como eu mostrei, né, quando eu gravei vídeos com aquelas aulas, né, de N8N. Algumas coisas não funcionam com o N8N hospedado localmente na sua máquina, e você desligou seu computador, seu servidor está fora do ar, né? É algo realmente necessário. Quando você vai vender um agente, você vai colocar um agente em produção, uma automação em produção, né? Você vai precisar de uma. E aí, tendo feito já uma breve explicação do que é uma VPS, vamos lá para os três serviços de VPS que eu acredito que mais fazem sentido para a grande maioria das pessoas. E aí aqui eu vou citar logo os três que eu acho que me fazem mais sentido, né? São a Hostinger, Hetzner e a Contabo, certo? E aí eu mais na frente vou explicar os porquês, mas antes eu queria deixar claro duas coisas. Eu estou focando aqui no meu público, que é a grande maioria das pessoas que não são o Facebook da vida, um YouTube, sei lá, uma empresa que tem uma aplicação que milhões de pessoas usam, e vai obviamente hospedar suas aplicações em ferramentas mais robustas ainda, né? E exatamente isso toca exatamente no segundo ponto. Eu não estou dizendo que as outras não são boas, pelo contrário, tem vários que são melhores, né?
Mas eu estou falando aqui focando no custo-benefício para 99% das empresas, pessoas que não têm aplicações astronômicas com milhões de usuários, com um tráfego absurdo, que realmente necessitam dos melhores serviços de computação na nuvem possíveis para evitar problemas, né? Isso posto, eu vou falar daqui. Eu considero dessas três a que não, como é que eu posso dizer, não tão boa das três até a melhor, certo? Então, em terceiro lugar, coloco aí a Contábil, que eu recomendo para quem tá aí tendo as suas primeiras experiências, sua primeira experiência, na verdade, com o VPS e não não tem muitos clientes ou talvez não tenha nenhum ainda, não tem a necessidade de ter uma, para quem está começando mesmo, não tem necessidade de uma agilidade muito grande. Você só precisa ter ali um serviço de VPS para hospedar o seu end-to-end para não ficar rodando na sua própria máquina, né? Para quem está aí na sua primeira experiência com o VPS, não se trata de uma empresa que já tem várias aplicações feitas que precisa colocar. Você vai hospedar suas primeiras automações no N8N ou algo do tipo. Faz sentido, pelo custo, que é a VPS mais barata que eu conheço. Não conheço outra que seja mais barata, né? Porque limitações tem várias, principalmente porque tudo na Contábil é bastante manual, enquanto na Hosting e na Reds, né, você consegue resolver praticamente tudo pelo próprio painel de gerenciamento deles. Na Contábil, para basicamente qualquer coisa, você vai precisar de um chamado, né? E por conta dela ser a mais burocrática, a que é menos robusta das três, eu coloco ela em terceiro lugar, mas que para quem está tendo a sua primeira experiência com VPS, não tem tanta demanda, é uma boa pedida. Em segundo lugar, eu coloco a Reds, né, que talvez, se não fosse a experiência que eu tive algumas semanas atrás com a Reds, né, algo que eu não gostei, que me acabou fazendo que eu fosse para outra empresa, eu colocaria ela em primeiro lugar, né? Mas assim, não é que seja um serviço de VPS ruim, o problema não está na VPS em si. A VPS, falando da VPS em si, é o melhor custo-benefício que existe, na minha opinião. Você consegue contratar um serviço de VPS na casa dos R$ 40, dependendo da cotação do euro, e que normalmente você vai encontrar algo desse nível pagando basicamente o dobro disso, né, em outras empresas. A questão é que eles são muito burocráticos, mas burocráticos em um aspecto específico, que é na parte do cadastro. Na minha experiência, que eu fui fazer o cadastro lá da empresa e tudo mais, eles pedem várias coisas, pedem inclusive que você tire uma foto do documento, eles vão analisar o documento e provavelmente se você for contratar uma VPS da Reds, né, você só vai conseguir começar a usar no dia seguinte, né? E no nosso caso, não sei porquê, simplesmente o documento não foi aceito e a conta foi desativada. Simples assim. Esperamos um dia e tivemos essa notícia, né? E por conta disso, para quem, mesmo que você não tenha esse problema, para quem precisa de agilidade, digamos, eu quero contratar uma VPS hoje e configurar, instalar as minhas aplicações hoje, a Redis provavelmente não vai servir para você. Para quem quer agilidade, cadastrar e 5, 10 minutos já está configurando a sua VPS,
aí eu recomendo a Hostinger, né? Ahn, mas a questão é essa, né? Se, assim, se não é o que você precisa para ontem, não, eu tenho que hoje contratar um serviço de VPS, configurar e já deixar tudo bonitinho. Se esse não é o seu caso, vale a pena fazer o cadastro na Red, ver se vai ser aprovado. E aí você usufruir do serviço deles, que é muito bom. Inclusive o plano de 40, caso de uns 42, R$ 43 deles, tem até o dobro de CPUs virtuais do plano da Hosting que eu estou usando hoje, né? É um plano muito bom. Mas no nosso caso, duas CPUs virtuais já atende bem, né? Ah, por isso, se você puder, né, esperar 1, 2 dias aí, vale a pena tentar com a Host, ou com a Hetzner, perdão. Que é uma empresa alemã. Tanto a Hetzner quanto a Contábil são empresas alemãs. E aí, em primeiríssimo lugar, que também é um bom custo-benefício, você dificilmente, eu duvido você achar uma, por mais que seja um pouco mais cara ainda que a da Hetzner, eu realmente não achei nenhuma VPS aqui brasileira e fora essas outras duas que tivesse um preço melhor do que o da Hostinger, né? A Hostinger também oferece um VPS de qualidade. Até aqui estamos tendo zero problemas com eles. Tudo que você precisar resolver, você resolve rapidamente, né, lá no painel de gerenciamento deles. E foi muito rápido, diferente da Red, né? É por isso que, apesar de ser mais caro e às vezes, às vezes você tem até um pouco menos de recurso, pagando um pouquinho mais, para quem quer agilidade, não quer ter dor de cabeça, ter zero dor de cabeça, a melhor é a Hosting. Quando a gente foi contratar a VPS da Hosting, 5 minutos depois já estava tudo certo, já pronto para configurar e usar, né? O suporte deles também funciona bem, a galera atende direitinho, resolve o problema. Mas assim, você tem que ser esperto, não vai ficar conversando lá com a IA deles, quando a IA deles não pode resolver o teu problema. Você conversa ali, tenta uma, tenta duas vezes, você vê que o chatbot deles lá não está resolvendo, pede para falar com o humano que eles resolvem. E aí, por essa questão de ser a menos burocrática das três, eu acredito que seja a melhor. Mas aí você vai é, analisando aí qual desses casos aqui que eu citei que é o seu e, e verifica aí qual sai melhor para você. Na minha experiência, tanto a Reds, né, quanto a Roche são boas. A Contábil vale a pena pelo preço, né? Se você está iniciando ainda, não tem demanda, ou tem pouquíssima demanda, e fora essas três, as outras são mais caras, né? Talvez valha a pena você levar em consideração também colocar um bônus a Hostnet, que é uma empresa bacana também, é uma empresa brasileira que eu conheço, fiz um curso lá do Gustavo Guanabara, de WordPress, patrocinado pela Hostnet. Fica aí na casa de R$ 60, uns R$ 5 a mais aí do que o plano da Host, né? A depender da forma de pagamento, se vai ser só o plano mensal, se você vai fazer o anual. O anual você pode contratar direto por um ano e pode parcelar de 12 vezes, né? Mas a diferença é que você já fixou ali um ano que você vai ficar com eles. E aí fica mais barato que os R$ 55, se eu não me engano, que eles cobram por mês no plano mensal. E você ganha um domínio, né? O custo-benefício é excelente. Talvez valha a pena considerar a Hostnet também, não sei.
é algo que é uma menção honrosa aí, mas no geral são essas três. ah, além além essas três e a Rochinet, que fica na casa de R$ 59,90. Todos os outros serviços são bem mais caros. E se você não é um player muito grande no mercado de aplicações, né, que tem aplicações astronômicas, né, com milhões de usuários, algo do tipo, essas três aí já vão atender muito bem. A Rochinet também, acredito que sim. Fica aí como uma menção honrosa também, né? E só uma dica rápida para quem é marinha de primeira viagem: você precisa também de um domínio, tá? Óbvio, a depender do que você vai hospedar, talvez funcione sem um domínio. Por exemplo, no meu caso, o N8N, até essas versões mais recentes, dava certo. Na verdade, eu acho que mesmo na última versão, se eu não me engano, dá para você desativar o protocolo de segurança e usar sem domínio. Mas é mais arriscado, você expõe mais seus dados, né? O ideal é que você tenha um domínio para usar o HTTPS, e tem muito domínio barato por aí, né? Não aumenta muito o custo, né? Então você tem em mente também que você vai precisar de um domínio. No nosso caso, eu já aproveitei o da Hostgator mesmo, que aí já fica tudo integrado. Peguei um domínio barato, depois de um ano aumenta muito o preço, mas aí se eles não derem um desconto legal, a gente muda para outro. E é isso, galera. Eu acredito que esses 3, 4 aí sejam os que mais fazem sentido para a maioria das pessoas. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe seu like, comente o que você achou. Isso é muito importante. Você talvez não saiba o valor que isso tem, mas dar sua opinião, deixar um comentário aí ajuda muito. Se inscreva caso não seja inscrito. E é isso, galera. Até a próxima.